Este é o canal AD Palmeiras. Eu sou o irmão Afonso, cumprimento os irmãos na paz do Senhor. Neste vídeo, convido os irmãos para meditar na palavra de Deus por alguns minutos. Eu quero ler com os irmãos a palavra que se encontra em 2 Coríntios, capítulo 4, versículo 16, 17 e 18. Nesta palavra nós vamos ver, meditar aquilo que Deus nos dá, aquilo que nós precisamos estar atento na nossa vida, no nosso coração, no nosso meio. Aqui o apóstolo Paulo diz que as coisas invisíveis são as que contrapassam as invisíveis. Aí ele diz: por isto não desfalecemos, mas ainda nosso homem exterior se corrompa, o interior contudo se renova dia a dia. Porque a nossa leve, momentânea tribulação produz para nós peso eterno da glória muito excelente. Não tentando nós nas coisas que se vê, mas nas que não se vê. Porque as que se veem são temporais, mas as que não se vê são eternas. Irmãos, esta palavra nos chama a nossa atenção nos momentos que no momento da tribulação, nós se pega naquilo que nós se vê, naquilo que está na nossa frente. Mas aqui o apóstolo Paulo disse que isso se contrapõe o visível, e o visível fica de fora. Então, eu quero meditar com os irmãos aqui. Ele disse: por isso não desfalecemos, ainda que o nosso homem exterior se corrompe, o interior contudo se renova. É nesse momento que nós temos que renova dia a dia, porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós um peso eterno da glória muito excelente. Não tentando nós as coisas que se vê, mas nas que não se vê. Porque as coisas que se vê são temporais, mas as que se não vê são eternas. Mas nós lembramos aqui de uma passagem do texto em Gênesis, na saída do povo de Deus na terra do Egito. E ali ele estava encontrando uma situação que parece nos tempos de hoje. O que eles viam era Faraó atrás, na retaguarda deles. O que eles viam, não via saída, não entendia o que estava acontecendo. E ali estava a mão de Deus. E eles por algum momento não via esse poder de Deus sobre eles. Como Deus conduzia aquele povo saído do Egito. Porque ele estava vendo, o que ele estava vendo, ele estava crendo só naquilo que ele estava vendo. Seria o exército de Faraó atrás deles. E aí eles encontraram, quando chegaram à beira do Mar Vermelho, ali se abateram. Ali eles começaram, algum deles, a desfalecer. Porque eles não estavam vendo Deus, eles estavam vendo ali o exército de Faraó, que estava no encalço e estava ali. Mas ali estava a mão de Deus. Ali estava Deus para tirar eles daquela situação. E nos dias de hoje, nós estamos vivendo um tempo parecido com aquilo lá, semelhante àquela situação. Nós estamos pegados só naquilo que nós vemos, mas o que nós não podemos ver está abandonado, está parado. Não estamos olhando, não estamos meditando direito, talvez na palavra de Deus, não estamos buscando a palavra de Deus para nos consolar nessa situação que nós estamos.
naquela situação também estava aquele povo na beira do mar. Ali o mar tinha que ser aberto. Eles não acreditavam naquele momento que aquela incerteza que estava ali, aquela situação que estava ali, eles não estavam crendo que poderia acontecer. Ali começaram, o texto da Bíblia fala ali, aí começaram um tumulto, porque eles não estavam, o que eles estavam vendo era o inimigo na retaguarda e o mar na frente, e não estava crendo. Mas aí a mão de Deus agiu, e aquele povo passou. Aquele mar se abriu, aquele mar revoltou para um lado e para o outro, e ali a estrada estava aberta, e eles passaram. Quando chegaram do outro lado, é que eles foram enxergar, que eles foram ver a mão de Deus que estava ali. A mão poderosa de Deus que tiraram do Egito e trouxe até ali a beira daquele mar, e aquele mar se abriu, se dividiu em dois e eles passaram. Lá do outro lado, eles dançaram a vitória, cantaram a vitória. A nossa vitória também está lá do outro lado, irmãos. A nossa vitória está lá do outro lado. O que nós precisamos acreditar é que a mão de Deus está também nos protegendo para passar a esse mar de incerteza, esse mar obscuro que nós talvez em algum momento não entendemos o que está acontecendo, e por isso estamos desfalecendo, estamos preocupados, buscando alternativa que não é a mão de Deus. E aqui o apóstolo Paulo fala sobre que é também a tribulação, os efeitos da tribulação nos causa essa situação, e aí nós desfalece. Mas sabendo que esta palavra dessa manhã, essa meditação, eu creio que também Paulo estaria vivendo situação parecida com essa, e estava ali conversando, ensinando a esse povo como poderia fazer. E nesse momento também, nós precisamos aprender com a palavra de Deus. Eu convido os irmãos, sempre que lembrar, sempre que estiver na situação, lembre de algum versículo, de algum texto bíblico que nós já lemos, que nós já estudamos, às vezes em algum momento esquecemos daquele versículo. Eu tenho um versículo do Salmo 3, versículo 5, que diz assim: eu deitei e dormi e acordei, porque o Senhor me sustentou. E Ele está pronto a sustentar, nos manter de pé na presença dEle, buscando sempre a palavra de Deus para nos deixar alegre, firme. O Salmo 3, esse versículo do Salmo 3, ele diz assim: deitei e dormi, e levantei, e acordei e levantei, porque o Senhor me sustentou. Sem esta mão, sem esta mão poderosa de Deus, nós nenhum é capaz de deitar e levantar, dormir e acordar e levantar, sem essa mão de Deus. Mas assim também, sem essa mão de Deus, nós não passamos, nós não atravessamos esse mar difícil, essa tristeza que está se abatendo no nosso país e no mundo e na nossa cidade, nas nossas casas. Conhecemos parentes, conhecemos amigos que estão passando por essa dificuldade, mas Deus está conosco, a mão de Deus nos está guiando. A esperança, aqui com o texto que Paulo fala, que o homem exterior se abate, o homem exterior se corrompe, o homem exterior perde a esperança, mas o homem interior se renova, contudo se renova dia a dia. É isso, irmão, que nós temos que estar agindo, é dessa forma que nós estamos agindo. Posso estar abatido, posso estar cansado, posso estar fadigado, mas eu tenho que renovar na graça de Deus, na palavra de Deus que vai nos renovar no dia a dia. É a esperança, é a nossa consciência que temos Deus na nossa frente. É a mão de Deus nos guiando, é a mão de Deus que está aqui para nos sustentar, é a mão de Deus que vai nos fortalecer, é ter a esperança e a fé para que isso seja vencido, para que essa vitória venha chegar. Não desfaleça, irmãos. Você tem um Deus
Deus tem um Deus, e o Deus que nós servimos é um Deus poderoso, é um Deus que livra, é um Deus que liberta, é um Deus que tira todo o medo. No lugar do medo Ele coloca a esperança, no lugar da incerteza Ele coloca a certeza que nós vamos ter. Eu agradeço a Deus por este momento que estou aqui, e agradeço a Deus por esse momento que nós estamos passando, porque nós também vamos ter vitória. Não vamos agradecer a Deus só na hora que nós temos vitória, vamos agradecer a Deus ao momento, todo momento, porque tudo que vem de Deus é santo, tudo que vem de Deus é que nós possamos suportar. O inimigo está no nosso encalço, o inimigo está na nossa pisada, mas Deus está na frente, a mão de Deus está nos protegendo. Eu agradeço a Deus por este momento, e quero falar para os irmãos: fica na paz do Senhor Deus, fica na paz do Senhor Jesus. Continua, irmão, caminhando, lutando, porque nós vamos vencer. Deus está conosco. Tenha um bom dia.